Daniel. Estamos começando mais um podcast dos Profética. Hoje eu estou aqui com a Rosângela, irmã querida. Queria agradecer, Rô, por ter aceitado o convite. Queria que você pudesse se apresentar, porque melhor do que você mesmo para se apresentar não tem, né? Então, por favor, Rô, se apresenta para todo mundo. Boa noite, obrigada, paz. Boa noite, eu chamo Rosângela, estou aqui na Bethlehem já tem 2 anos, né? Eu louvo a Deus e quero agradecer pelo convite, para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast e quero louvar a Deus por essa casa, né? Por o Senhor estar me inserido nessa casa nesse tempo. Tem 2 anos que eu estou aqui, estou inserida na diaconia e na intercessão, né? Servindo o corpo de Cristo com os irmãos. Ah, que bênção, Rô. Cara, é demais te acompanhar, assim, sabe? Faço parte da adoração e te vejo sempre indo pra lá, pra cá. Sempre quando de vez em quando tá meio difícil, te vejo no culto, no final, na parte de trás ali da igreja, né? E tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre orando, é demais te ver, Rô. Obrigado. Eu louvo a Deus pela tua vida, Rô, de verdade. Obrigado. Mas a gente está falando aqui, Rô, sobre os testemunhos, né? As pessoas estão vindo compartilhar e eu queria saber de você. Tenho essa curiosidade. Como é que você chegou a Cristo? Você nasceu num lar cristão? Conta pra gente como é que foi isso aí. Então, a gente sempre vê as pessoas falar assim, eu sempre ouvi falar de Jesus, né? Mas eu lembro que com 8, 9 anos, eu já ouvia falar de Jesus. Eu morei no Heliópolis 30 anos, né? E lá tinha um irmão que a gente chamava ele de irmão Sargento, era um senhor forte, bem moreno, e ele vinha todos os domingos, ele vinha na parte da manhã, ele tinha uma perua, uma Kombi azul, né? E ele vinha e pegava toda a criançada, ficava todo mundo arrumadinho, tomado banho, umas 8 horas, 8h30 da manhã, ele chegava com aquela perua, chegava lá em cima na comunidade, onde tinha uma escada, e enchia aquela perua de criança. Puxa, que E demais. nos levavam a gente para uma igreja que ele tinha na Vila Carioca. Uma igreja pequenininha, mas ele levava nós ali e ele falava de Jesus para nós. A gente já tinha uma escola dominical ali, né? Sim. E era muito interessante, porque nós éramos crianças e a gente ia para lá por quê? Porque lá ele falava de Jesus para nós e quando terminava tinha uma mesa repleta de frutas, Que de demais. café. E qual criança que não gosta Poxa. disso, né? E hoje já na fase adulta, a gente pensa que aquilo foi uma estratégia de Deus, né? Para que aquelas crianças ouvissem falar de Jesus. Só que eu não me converti nesse tempo, tinha 8, 9 anos, fui Sim. crescendo e conheci tudo que o mundo tinha para me oferecer, fui conhecendo algumas coisas do mundo, mas chega um certo tempo na nossa vida que você tem um vazio, né? E você não sabe. Que vazio é esse? Poxa, você trabalha, você tem amigos, você sai, faz o que você gosta, entre aspas, Sim, né? sim. E por que você sai e você tem esse vazio? Por quê? Né? E aí eu chorava todas as vezes. Eu sempre gostei, profeta Daniel, eu sempre gostei muito de dança, né? Sempre gostei, eu já participei de festival de dança, tudo ali dentro de Heliópolis. Então eu gostava muito. Então, assim, quando chegou nos meus 22, 23 para 24 anos, tinha uma rua na comunidade de Heliópolis que chamava Almirante Nunes, né? Eu tô falando porque isso é parte do meu testemunho, né? Sim. E aí eu conhecia muitas meninas lá que se tornaram minhas amigas e a gente era amiga de baile, essas coisas. Só que nesse período eu conheci uma moça que eu comecei a tomar conta do filho dela. E a casa dela era onde? Do lado da casa do pai da pastora Cleonice. Da pastora Cleo, né? Tá. Era ali. E aí eles eu cuidava dessa criança nessa casa, Certo. e a família da pastora Cleo, eles faziam umas bolsinhas, né? Era um trabalho que eles faziam em casa. E ali o pai da pastora Cleo sempre foi muito animado, né? Um homem muito de Deus, muito feliz. Sim. E aí todo dia quando eu passava, ele brincava comigo, e eu fui conhecendo a pastora Cleo também, né? Ela já era convertida quando eu a conheci. Sim. E aí eu ficava ajudando eles ali.
comecei a frequentar a casa deles e ficava ajudando a fazer aquelas bolsinhas. Eles foram falando de Jesus para mim, né? E aí a pastora Cléo começou a me convidar para ir na igreja, na época do Deus Trino, né? Sim. E eu comecei a ir com ela, só que eu ia com ela nos cultos e quando eu saía de lá à noite, eu ia para o baile. E sempre foi indo assim, né? Sim. Só que chega uma hora que o Senhor te cerca, né? Ele vai nos cercando e eu sei que o Senhor foi me cercando através dessa família da pastora Cléo, né? Porque antes o irmão Sargento me falou de Jesus para mim quando eu tinha 8, 9 anos. Quando eu cheguei na fase adulta, eu conheci essa família e eles foram apresentando Jesus para mim. E ela teve muita paciência comigo, né? Muita, né? Muito amor. Que demais. E muito amor, muito mesmo. E ela foi falando de Jesus e ela sabia, né? Ela nunca foi enganada. Eu ia para a igreja, mas eu também gostava de sair depois. Aí eu lembro que um dia eu fui para um culto e nesse culto começaram a ministério de louvor começou a adorar com aquele louvor quero que valorize. Você também não. Nossa. Produção, isso daí já tá combinado, né? Meu Deus, você também. E aí nossa, aquele dia eu lembro que eu chorei tanto, tanto, e meu coração ficava assim, parecia que ia sair pela minha boca. E os irmãos começaram no final a fazer o apelo, né? Só que eu ficava com muita vontade de levantar a minha mão, mas eu não tinha força. Sim. E eu lembro, eu não sei se a pastora Raquel, depois ela vai assistir esse podcast, eu não sei se ela vai lembrar, né? Eu lembro que ela falava assim, levanta a mão, filha, levanta a mão. E eu não conseguia. Ela assim mesmo, né, filha? A gente só se chama assim. E aí ela pegou minha mão e ergueu, né? E eu vi ali, foi o Senhor que, né, direcionou ela a fazer isso. Porque estava uma luta, né? Porque é uma luta, a gente sabe que é uma luta, né? Da carne, do espírito, o mundo das trevas, né? Para que você não tenha um encontro com Jesus. Sim. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a caminhar, ela começou a me falar de Jesus, foi me discipulando, né? E até hoje eu falo, você fez bem, né? Fez muito bem esse caminho, porque a primeira coisa que você me apresentou foi a cruz, né? O caminho da cruz, né? E aí passou um tempo, mesmo que eu já vim de lá, né? Já Sim. sabia o que tinha no mundo, não era mais bom para mim. Mas chegou um tempo que eu saí da presença de Deus, né? E eu fiquei 1 ano fora da presença de Deus, né? E eu costumo sempre, né? Eu falo e entendo isso, que eu não saí da presença de Deus porque às vezes as pessoas elas buscam algumas coisas, por causa de fulano, por causa daquilo, porque eu não gostei, eu saí. Não. Eu saí porque eu queria fazer outras coisas e eu não queria ficar na igreja e ficar no mundo. Então, eu achava que não era certo, né? Porque para mim, eu me escondia dentro da igreja. Se eu queria viver outras coisas, então eu vou sair. Fiquei. E fiquei 1 ano e um pouquinho fora da presença de Deus. Só que depois não tem jeito, você conhece a verdade, né? Sim. Depois de você conhecer a verdade, tudo que você faz, tá errado. O que eu tô fazendo, né? Você chora muito mais. Se você já chorava antes por causa de um vazio, era pior. Porque aí você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo tudo errado, né? Não é isso que eu aprendi, isso é uma mentira para mim. Então ficou muito pior, né? Mas Deus, ele é misericordioso, né? E a gente pode virar as costas pro Senhor, mas ele nunca vai virar para nós, né? Amém. E aí chegou uma hora que não teve mais jeito, né? Não teve mais jeito. Eu lembro que atrás da minha casa a gente saímos do Heliópolis e fomos morar no Jardim Clímax. Sim. Que foi quando começou o projeto daqueles prédios em Singapura. Sim. E eu estava afastada ainda. E eu lembro que eu comecei a querer ficar muito dormindo, e eu não dormia muito. E aí eu não tinha mais ânimo para levantar para comer. E eu entendia, depois eu fui entendendo que aquilo era uma depressão. Sim. Mas nem a minha família percebia aquilo. Porque hoje você conhece os focos da depressão. Antes não era tanto assim. Sim, sim. Antes era frescura, né? Frescura. Hoje para algumas pessoas ainda mas já está muito mais aberto, mais amplo de entendimento, né? E aí eu não levantava e eu comecei a ficar muito deprimida, né? Mas eu já sabia por que eu estava daquele jeito, né? Porque um dia eu conheci Jesus e eu deixei Jesus por causa dos meus prazeres, né? Das minhas vontades. Uhum. Então eu sabia que tudo aquilo ali era reflexo do que eu tinha, da minha escolha, Sim. né?
porque o Senhor, Ele respeita as nossas escolhas. E aí eu lembro que atrás da minha casa tinha uma irmã que ela fazia culto toda tarde, né, na casa dela. Toda tarde. Toda tarde. Não sei se é do seu tempo, você lembra se tinha. A gente fazia muita campanha nos lares, né? Sim, sim. Tinha muita. E a casa dela era aberta e ela fazia culto. E eu lembro que eu estava deitada com a minha filha, com a Gabriela, né? Para quem não sabe, tem uma filha do coração. A dizer que a gente chega no assunto dela. E eu estava deitada com ela. Ela tinha 1 aninho e pouco, 1 ano e meio. E aí eu levantei correndo, eu ouvi uma oração lá na casa dessa irmã Cícera, né? E eu levantei correndo, descalço eu tava, do jeito que eu tava, eu fui lá naquela casa. Aquele dia eu me reconciliei com Jesus. Que bênção. Então eu entendo que a partir daquele dia eu tive um encontro de verdade com Jesus. Ah, que demais, ó. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você passa por tantas coisas, né? Por tantas adversidades, e você não deixa mais Jesus. Porque você teve um encontro real, né? Eu conheci Jesus, conheci a palavra, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Então, quando eu tive esse encontro real com Jesus, eu não consegui. Hoje, eu tenho o quê? Em 98 eu me converti, né? Ah, faz tempo, eu vou fazer conta não. Tem uma caminhadinha boa, né? E então hoje tantas coisas de lá para cá, o que eu passei, o que a gente passa, a gente vai passar, né? Até Jesus voltar, Jesus já falou, você vai ter muita aflição, mas tenha bom ânimo, né? Sim. E eu entendo, eu tive um encontro com Jesus, cara, porque se eu não tivesse tido encontro com Jesus, acho que eu já tinha voltado para o mundo de novo. Porque a gente passa por muitas coisas, nós somos provados, né? Uhum. Ainda mais a gente eu sempre falo assim, o solteiro, ele tem que cuidar das coisas do Senhor, ele tem que cuidar e tem que estar bem ocupado. Sim. Né? E isso é muito bom. Porque o casado, hoje você tem a sua esposa, se você qualquer coisa difícil que você passar, você vai dividir com ela. O solteiro, tem alguém que te ajuda? Tem, sim, porque Deus coloca homens e mulheres de Deus no nosso caminho para nos ajudar, nos ensinar, né? Nos impulsionar. Não, hoje está ruim, mas vamos orar, amanhã vai ser melhor. Sim. Né? E para o solteiro é muito difícil muitas coisas, né? Eu sempre falo. Por quê? Mas quando você está ocupado com as coisas de Deus, né? Tudo vai passando. O Senhor vai te dando estratégia e vai aparecendo os pratos de lentilha, mas você já não come mais. Não é? Então, foi assim, né, a minha trajetória com Jesus. A minha trajetória com Jesus foi essa, de conhecê-lo, deixá-lo e depois retomá-lo, mas teve um encontro real com ele, né? Cara, que demais, Rô, que demais. Você contou que o sargento... Irmão Sargento. Irmão Sargento. Ele tinha uma Kombi e passava recolhendo as crianças, né? Na minha infância tinha isso também aqui perto da minha casa. Tinha o pastor José Gildice. Ele passava na rua de casa, fazia o rapa na criançada toda, levava para a igreja dele, escola bíblica dominical, e no final tinha bala para todo mundo. Era demais, cara, a gente se divertia demais. É bom, né? Porque Deus vai dando, até hoje, né? Profeta Dani, o Senhor vai dando estratégia para nós, né? De como apresentar Jesus, né? Era infância, aquilo já ficou gravado no meu coração, guardado, né? Mas a gente vai crescendo e você vai tomando outros rumos, né? E eu lembro que uma vez, quando eu morava no Heliópolis, o pessoal de uma igreja passou e estava evangelizando. E eu olhei para aquele pessoal, bastante jovem, e eu falei, já veio esses crentes chatos. E quando chegou uma moça perto de mim, ela falou assim, eu sei que você está achando que a gente é chato. Aí eu falei, meu Deus, o que essa menina tem? Como que ela sabe que eu pensei isso? Mas eu só quero deixar uma palavra para você. E ela falou aquele dia para mim assim, você sabia? Você não tem nem dimensão do quanto você é amada por Jesus. Puxa. Você é tão amado, você não tem nem dimensão, você não conseguiria nem imaginar na sua mente o quanto você é amada. Falou só isso para mim, foi embora, não ficou ali tentando me falar muitas coisas, cansando, não me ficou cansando. Te perturbando, não, né? Só falou isso. E aí eu falei, nossa, eu lembrei aquele dia do irmão Sargento, né? Que ele cantava umas musiquinhas para nós e falava o quanto Jesus nos amava, ele falava assim, vocês são tão importantes. Eu lembro de muita coisa, né? Que sabe, Jesus, ele falava assim, Jesus, ele é o piloto do barco. Então sempre
que você estiver perto de cair, ele falava assim, você é uma criança, mas quando você for cair, Jesus vai pegar você assim, pôr você no barco para você não se ferir depois. Ele fazia muita dinâmica conosco, né? Então você sempre vai estar no barquinho de Jesus. Olha só. Então você não se preocupa, ele falava para nós. Vocês estão aqui e Jesus está lá olhando e está muito feliz porque você está aqui. Quando aquela moça falou para mim o quanto Jesus me amava, eu falei, meu Deus, o irmão Sargento falava que Jesus, ele amava nós, que ele era o nosso irmão mais velho, que ele cuidava de nós. Ele falava todas essas coisas para Olha nós. só. E foi por aí, né? Jesus continua trabalhando na nossa vida até hoje. Eu tô, cara, tô aqui apaixonado pela tua história, cara, porque é demais lembrar de histórias, né? Sim. E a gente, você contando a tua infância, eu tô lembrando da minha. É demais isso. Mas, eu queria lembrar de outra coisa aí que você contasse pra gente aí. Como é que foi teu batismo com o Espírito Santo? Nossa, Jesus! Porque assim, né? Teve o encontro com Jesus e tal, e teve uma caminhada ali, né? Mas aí teve o tal do batismo com o Espírito Santo, né? Como é que Pois foi? é, esse tal do batismo com o Espírito Santo, né? Sempre, quando a gente era ministrado nas reuniões de jovens, os irmãos sempre falavam e nos ministrava para que a gente fosse batizado com o Espírito Santo e nos direcionava, busca isso, né? Busca em Deus esse batismo. Só que aí eu ouvia as pessoas falando outras línguas, né? E eu ficava meio assim, eu falava, Esse negócio nossa, que estranho, negócio né? estranho, né? É muito estranho. Como que a pessoa parece que fala inglês, chinês, fala tanta coisa ao mesmo tempo? A gente nem entende o que eles falam. E aí eu lembro que quando eu mudei para o Clímax, né? Que eu me reconciliei com Jesus e essa irmã Cícera, ela era presbítera de uma igreja chamada Remidor Divino, né? E era pertinho de lá, onde a gente morava. E aí eu comecei a caminhar curso nessa igreja. E aí lá eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu lembro que teve uma reunião, a gente todos os dias às 5 horas da manhã a gente estava na igreja orando. Só a mulherada. Eita. Todos os dias. A gente saía de lá e ia para o trabalho. Então todos os dias a gente orava às 5 da manhã. E a gente tinha muito isso de buscar, essa busca pelo Espírito Santo. Eu lembro que teve o aniversário da igreja, igrejinha pequenininha, né? E a gente só podia, a igreja era tão pequena que a gente só podia convidar uma igreja por vez, porque era muito pequena. E aí eu lembro que eu estava sentada, sempre ali servindo, né? Que eu amo fazer. E eu lembro que eu sentei. Eu sentei perto de umas crianças que elas estavam meio brigando, e eu sentei no meio delas duas. Aí quando o irmão começou a pregar, ele começou a falar muito de milagre, né? Muito de milagre. E o que Jesus fazia, que Jesus tinha nos chamado para fazer coisas maiores, né? Sim. E aí eu lembro que ele apontou para mim e ele falou assim, olha, o Senhor vai te levar para que você veja e realize muitos milagres no nome dele. Uau! E aí a igreja ali, festividade, você sabe como que é, né? Todo mundo ali falando em línguas, e eu olhava, eu falava, aí eu vi uma irmã sendo levada pelo Espírito, e ela começou a dançar no Espírito. Aí aquilo me assustou muito mais, né? Aí eu falava, meu Deus, não faz isso comigo, Deus. Ai, cara. Deus não faz isso Normalmente, quando a gente fala, Deus não faz isso comigo. É melhor não falar. Aí ele fala assim, aham. Pode deixar comigo. Vai lá. E aí, eu lembro que quando ele falou isso, meu corpo inteiro tremia, né? Meu corpo inteiro tremia, minha língua começou a enrolar, e eu comecei a chorar, e eu ficava... dentro de mim, eu não queria que aquilo acontecesse, porque eu achava muito estranho, né? Aí eu lembro que minhas pernas tremiam. Quando as minhas pernas começaram a tremer, eu travei ela assim na cadeira. E aí ele olhou para mim e falou assim, que venha sobre você o Espírito de Deus. Puxa. Pronto, a cadeira subiu comigo. Subiu, literalmente, porque eu tava com as pernas assim, travadas, né? Subiu, caí de novo no chão, aí eu comecei a chorar muito. E para mim isso foi muito marcante, né? Porque, imagina, você tá ali, você é tão pecador, né? E Jesus vem com a sua misericórdia e derrama sobre você o Espírito dele, né? Puxa vida. Isso foi muito forte. E foi assim. E tudo que eu não queria que acontecesse comigo...
aí demais. foi acontecendo, né? E aí, o que você vai fazer? Se você é filha, você é serva, por que você vai, né, não deixar ser levada pelo Espírito? Sim. E aí, tudo aquilo que eu temia, Deus foi fazendo, né? E as coisas comigo sempre foi muito no fogo, né? Foi sempre assim. Porque eu acho que eu acredito hoje, eu entendo que é porque eu resistia demais, né? Então, filha, faz assim. Não, Deus, Não assim quero. não, não quero. Ah, você não quer, então Então, eu vou fazer assim agora mesmo. vai. Sempre foi assim. Mas aí, né, Deus vai ensinando, a gente tem equilíbrio, né? A gente vai Sim. aprendendo, né? Mas tem hora que você não resiste ao poder de Deus. Quem somos nós, né? Quem é essa mera carne? Para suportar, suporta. A hora que Deus pega você, joga você no chão e acabou. Então, o batismo do Espírito Santo para mim, comigo, foi assim, né? Eu lembro de uma vez, você comigo, quando eu era mais adolescente. Mais adolescente. Quando eu era adolescente, né? Meu Deus do céu, novinho. Na igreja lá, entrou uma moda de orar no escuro, né? Você pegou essa onda Sim, aí? sim. Aí tinha uma irmã lá, ela era uma profeta de Deus. Aquela mulher, meu Deus do céu. Aí a gente estava orando na casa dela. Eu alguns jovens, ela estava. E Deus sempre falava assim, olha, os irmãos, né? Falavam assim, olha, Deus tem um ministério com você, Deus tem um chamado, tem uma obra grande na tua vida e tal. E assim, poxa, esse negócio de obra grande na sua vida, pô, falava pra todo mundo. Todo mundo, exato. Aí tipo, você fica assim, tudo bem. Mas um dia de culto, de oração na casa dessa irmã, ali no clímax, perto da pracinha ali, essa irmã foi lá, apagou a luz, aí tava todo mundo orando. Aí Deus tomou essa irmã. Aí ela veio, presta a mão aqui pra mim. Ela veio, ela pegou minha mão assim, o polegar dela ficou duro igual um pau. Meu Eu Deus. catei ela assim, aí Deus falando através da boca dela assim, tô colocando um cajado hoje na tua mão. Tinha 15 anos. E chorava. Pegou na minha mão e na mão de um outro irmão. O pastor Fabiano estava nessa oração. Hoje, eu sou pastor, profeta, e esse outro irmão é pastor numa igreja ali no ABC também. Olha. Cara, a gente olha as experiências de antes e, meu Deus do céu, como que Deus faz na vida da gente. Faz umas coisas que, para início, quando você logo você é novo convertido, tem coisas que Deus fala que você fala, como isso? Nem entendo nada, né? Porque se falando isso, me veio à memória agora quando eu, nova convertida, tinha pouquinho, acho que uns 2, 3 meses de convertida. A irmã da pastora Cléo, a Neide, lá que mora no Mato Grosso hoje, ela um dia me chamou e falou, Fia, vamos visitar a igreja de uma missionária que eu conheci, e era ali no Clímax. Sim. Falei, vamos, não tinha culto para nós aquele dia, vamos. Eu, nova convertida, cheguei lá, essa missionária começou a ministrar e quando terminou o culto, ela falou assim, ô irmã, você pode esperar um pouquinho? Aí eu falei, tá bom. Aí olhei pra Neide e falei, ai meu Deus, o que será, hein? A Neide falou, não filha, calma, às vezes ela vai te entregar uma palavra. Aquele dia, você falou de os profetas, as pessoas sempre falam, Deus tem uma obra grande, né? Eu já tinha escutado isso também algumas vezes. E ela falou assim pra mim, olha, todo o tempo, desde a hora que você chegou aqui, eu vejo você no meio de muitas mulheres. Deus vai te levar no meio de muitas mulheres, mas Deus me mostra que é dentro de muitos presídios. Puxa. Pensa que pânico que eu entrei, né? Nova convertida, vai falar de presídio pra mim? Eu via essas coisas pela televisão, né? Aí pronto, saí daquele dia ali, fiquei aflita. Eu falei, Deus, já comecei a orar, né? Guarda minha família, Senhor. Não deixa minha família ir presa. Era assim, essa é a minha oração. Vou para presídio. Como que eu vou entrar no presídio? Eu não quero ser eu preso. Não quero ser preso, não quero ninguém da minha família lá, Jesus. Mas isso realmente aconteceu, né? Foi uma palavra liberada, né? Passou o tempo,
quando me converti, eu tinha um relacionamento com o tio da minha filha, que é essa minha filha do coração, por isso que eu conheci a Gabriela. E quando eu me converti, cada um seguiu o seu caminho. E aí a irmã dele foi presa e eu, por conta de cuidar da Gabriela, tive que acompanhar ela, né, que era a mãe dela. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Nova convertida, como que eu vou entrar nesse presídio? Aí, profeta Daniel, começou uma loucura na minha vida. Eu comecei a ver Deus fazendo tudo o que ele tinha me falado, né? Dessas mulheres, né? Desses lugares que eu ia, e eu falava muitos. Quando ela falou muitos presídios, me assustou. E realmente eu passei por vários mesmo, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no presídio, que foi para fazer visita, eu lembro que quando eu cheguei numa cela, era naquele da cara aqui da Marginal Pinheiros, aquele presídio Sim. enorme que tem ali, Sim. era muita presa, né? Mais de 4.000 mulheres num pavilhão, elas ficaram me arrodeando e eu fiquei no meio delas. E aí eu fiquei com muito medo, né? Porque eu via rebelião, via todas essas coisas pela TV. E aí eu fiquei com medo, e aquelas mulheres fez uma roda e eu fiquei literalmente no meio delas. E aí eu fui e falei para essa minha amiga, eu falei assim, o que que tá acontecendo? É briga? O que que é? Aí ela falou assim, não, fica calma, é porque elas sabem que você é crente. Elas querem que você ore. Uau! E como que eu ia fazer isso? Nova convertida, eu nunca tinha me encontrado num lugar assim, né? Eu Cara, participava de reunião, mas sempre os irmãos, a liderança, mais à frente, né? E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Você sabe, aquele dia, eu não sabia como conduzir aquilo. Não sabia. De verdade, não sabia. E aí, a única coisa que eu fiz, eu pedi para tremendo igual um bambu. Pedi para elas que elas segurassem uma na mão das outras e eu orei o Pai Nosso. Foi o que eu fiz. Aquele dia, mais de 100 mulheres aceitaram Jesus sem eu fazer apelo. Eu não sabia fazer. Elas só falaram assim, eu quero ser crente. Era isso que elas falavam para mim. Isso para mim é a parte mais forte da minha história, né? segura aqui, peraí, que tá caindo. E aí eu olhava para elas e eu chorava e eu falava, meu Deus, como que eu ficava perguntando para Deus como que eu fazia, o que que eu fazia. Aí eu falava assim para elas, tá bom, me dá o seu nome que eu vou levar e os irmãos na igreja vão orar por vocês. E eu sei que isso foi acontecendo. E eu ia todos os domingos, né? E todos os domingos, quando eu chegava lá, era a mesma coisa. Só que aí o próprio Espírito Santo foi me ensinando, né? Foi me ensinando, me conduzindo como eu fazia aquilo. E eu sei que todo domingo tinha conversão. Todo domingo tinha. E aí quando, sabe, Deus cumpriu um propósito ali naquele lugar, aí o Senhor pegava essa minha amiga e transferia ela para outro lugar. E foi assim, durante 14 anos. Eu fiz esse trabalho durante 14 anos dentro do presídio. Aí eu lembrava Você da já é palavra. expert nesse negócio. É nada, a gente aprende todos os dias. Senhor. E aí eu fui lembrando daquela palavra que tinha sido liberada, né? Porque quem eram essas mulheres, desses presídios, como que eu ia chegar lá? Eu fui vendo, né? Como que foi acontecendo. E aí eu fui trabalhando, pessoas foram se convertendo e eu trazia elas para minha casa, viu? Não tem a saidinha, né? Então você fala do amor e como é que você vai fazer isso na prática, né? Algumas não tinham família, algumas eram estrangeiras, né? Eu ficava com elas, toda saidinha elas vinham para minha casa. E minha família sempre muito acolhedora, né? Minha família nunca questionou nada, sempre em tudo me ajudaram. E até nisso, mesmo eles não sendo cristãos, né? Que tem uma parte que agora Jesus está fazendo uma obra gloriosa, né? Amém. Mas tem uma parte que não é. Mas sempre me apoiaram. E eu sempre fui criticada pelas pessoas de fora. Como você tem coragem de fazer isso? Você não conhece essas pessoas, né? Tá Mas preso por um motivo. eu falei, então, mas só que tá preso por um motivo. Mas todo mundo tem uma oportunidade na vida. Todo mundo. Né? Eu sempre trago isso comigo. A gente está aqui hoje, está de pé, mas sempre tem cuidado para a gente não cair. A palavra de Deus fala, né? Quem está de pé, cuida para que não caia. Então eu falava tanto do amor de Deus, né? E quando elas precisavam desse amor manifestado de verdade, como que ela ia deixar elas na rua? Eu não tinha coragem para isso.
E eu trazia, elas vinham para minha casa, só que era assim. Quando eu trazia, eu falava, olha, você vai para minha casa. Só que se você me der trabalho, eu sou a primeira a entregar você para a polícia de volta. Uau. Eu sempre fui dura com elas, porque eu tinha que ser, Sim. né? Eu sabia a história delas, eu sabia que tinha muitas coisas, casos perigosos, mas eu trazia assim mesmo. Mas para a glória de Deus, nunca me deram trabalho. Nunca. Vinham e voltavam certinho, até chegava o tempo de sair, e aí retomavam suas vidas, né? Então tem bastante de filhas por aí espalhadas. Acho que você não tem ideia o quanto você é resposta de oração. Ai, Jesus. Você não tem noção. Você não tem noção. Assim, por anos, a gente aqui na igreja ora por evangelistas, por pessoas que têm sede pelas almas perdidas. Sabe? Gente experiente, madura, que sabe, que conhece o campo, que conhece como é que faz para ir e sacar as almas do inferno. Oh, cara, Isso é glorioso, né? A gente aprende, né, profeta Dani? Todos os dias a gente aprende com o Senhor, né? Todos os dias é um aprendizado, todos os dias. Eu tenho uma moça que ela se converteu e ela estava presa quando eu a conheci, ela era de Portugal. E quando ela saiu, como que ela ia fazer, né? Então, tinha que ficar aqui, porque tinha que assinar aquela carteirinha durante 6 meses. Eu fiquei com ela na minha casa, nunca me deu problema nenhum, né? Aceitou Jesus, hoje está lá em Portugal, tem a sua família, mora lá, tá bem hoje, né? Sempre estou falando com que ela. bênção. Então é assim, Deus nos chamou para um propósito, né? Então a gente precisa entender esse propósito. A gente não vai entender tudo, não vai entender tudo, Sim. mas o Senhor ele vai dando feedback para a gente ir caminhando. Oh, mas me tira uma dúvida. Você fez todo esse trabalho em presídios e tal, e em algum no ministério alguém te reconheceu isso, derramou óleo na sua cabeça, ou você ia na cara e na coragem lá? Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu congregava na igreja chamada Remidor Divino. Sim. E não, eu comecei a fazer quando eu fui para Remidor, eu já fazia esse trabalho. Uhum. E aí lá o pastor Sérgio, muito amo de Deus, muito amigo, e ele sempre me apoiou, né? Foi me apoiando nesse trabalho, foi me instruindo em algumas coisas, me ensinando algumas coisas. E aí só que ele próprio entrou em uma luta espiritual por conta dessa unção, porque ele entendia que eu tinha um chamado missionário, mas como eu cheguei lá, eu já fazia esse trabalho, que ele pensava na cabeça dele. Ele pensava, se eu for ungir ela agora, ela vai, na cabeça dele, eu ia entender que era porque eu já fazia, não ia entender que era Deus que tinha me chamado para isso. Sim. E foi muito louco, porque ele ficou internado, tá? Isso é uma história verídica. Ele ficou internado por conta disso. Eita. Ele tinha um problema no joelho e ele falou que do nada aquele joelho dele inflamou. E ele foi para o hospital. E ele ficou lá 3 dias internado no Hospital Ipiranga. Ele falou que quando ele estava lá, Deus falou assim para ele, olha, eu falei para você, o que eu falei para você é para você executar, que era a minha unção. Obedece, Obedece. colega. Só que ele ficou com aquela luta, né, dentro dele. Eu entendo que pode ter sido Sim. difícil para ele. E aí, quando ele saiu de lá, ele falou para Deus, não, Deus, eu vou fazer o que você estava me pedindo. Eu falei, mas você, né? Eu com a minha pouca sabedoria, eu falei, mas pastor, por que você teve essa dúvida? Ele falou, não, eu nunca tive dúvida. A minha preocupação era da que forma você ia receber isso. Ah, será que ele está querendo aproveitar porque eu estou lá fazendo um trabalho? Sim. Né? Então ele falou que foi muita coisa na cabeça dele. E aí ele me chamou, a gente conversou, um mês orando, né? Tudo. De verdade, Rô, eu no lugar dele ia ter a mesma dúvida. Porque, tipo, a pessoa já tá fazendo, já tá dando fruto, aí a pessoa chega na igreja, não tem unção nenhuma, fala, bom, a pessoa tá fazendo lá um monte de coisa, eu vou ungir ela aqui, vou deixar ela pertinho de mim aqui, e o que vier dela ali é lucro pra mim.
Puxa vida, te entendo o irmão lá totalmente. Era exatamente essa guerra dele, né? Mas aí ele falou, eu não podia ficar lá mais no hospital, né? E aí, Vai que arrebenta o outro joelho também. e aí eu falei, amém, né? Se essa é a vontade de Deus, Glória a Deus. que seja feita a vontade de Deus. E aí ele que me ungiu a missionária, né? E aí eu Que falei, meu legal. Deus do céu, tá bom, aquele trabalhinho ali eu fazia, já era tão difícil para mim, porque eu era nova convertida, né? Meu Deus do céu. Quando a primeira vez que eu orei com aquelas mulheres, eu vim do catolicismo, então, só que assim, nunca deu certo para eu fazer crisma, sempre o professor sumia. Nunca deu certo. Então eu nem sabia, será que eu rezava o Pai Nosso lá? Será que eu posso orar agora o Pai Nosso? Vai que dá certo. Aí foi isso que foi acontecendo. E aí depois que eu fui ungida missionária, eu lembro que Deus me falou comigo num sonho, né? Deus, na verdade, me mostrou uma terra num sonho, né? Puxa. E eu vi aquela terra, eu nasci aqui em São Paulo, né? Então eu nunca fui para Nordeste, para outros lugares. E quando eu tive um sonho que eu via uma terra muito seca e aquela terra rachada mesmo, no Sim. chão, e eu comecei a ver umas cercas, né? E aí eu acordei com aquilo na cabeça e eu falei assim para minha mãe, mãe, eu sonhei com um lugar assim, assim, assim. Aí minha mãe falou assim, tá parecendo o Ceará, né? Aí a minha mãe falou, olha, será que você vai pro Ceará? Eu falei, não, acho que foi só um sonho, né? Só sonho. Tá. Lembra que eu falei das campanhas nas casas, né? Chego numa campanha, naquele mesmo dia, numa quarta-feira, que era os dias que a gente fazia esses trabalhos nos Sim. lares. E eu lembro que a gente começou a oração, tal, a irmã veio ministrar a palavra, e no final, a dona da casa, uma moça bem jovem, mas muito de Deus, ela chegou perto de mim e falou assim, Deus está mandando você arrumar suas malas, que você vai fazer uma viagem. Eita. E aí eu falei assim, não tenho 10 centavos, vou viajar para Você é demais, você é demais. E aí ela falando, e sabe quando alguém tá te entregando uma palavra e você fica questionando na sua cabeça, né? Sim. E mas eu não tenho 10 centavos, como que eu vou viajar? Meu Deus do céu. E aí ela falou assim, não adianta você ficar questionando Deus, porque a provisão vai vir dele. Ui, toma essa, Aí eu que falei, delícia. Jesus, meu Deus, não pode nem pensar, né? A gente não pode pensar, Jesus. Aí passou uma semana, a minha mãe, ela trabalhou de copeira numa empresa, muitos anos. E aí, muito excesso de serviço, ela adquiriu aí um problema de coração, né? No coração, adquiriu aí uma hipertensão. Mas graças a Deus hoje, né, é tudo diferente na vida da minha mãe. E aí essa empresa, minha mãe estava fazendo tratamento, o que eles fizeram durante o tratamento da minha mãe? Mandaram a minha mãe embora. Poxa. Não podia. Sim. O correto não era mandar, né? E aí minha mãe foi procurar os direitos dela, só que ficou rolando muito tempo esse processo. Quando essa palavra dessa viagem foi liberada na minha vida, cheguei em casa, eu cheguei lá e falei, mãe, olha, eu fui lá porque a gente sempre compartilhou as coisas na mesa, você vai sentando, você vai falando das coisas de Deus, né? Sim. E aí eu falei, mãe, a gente foi na casa da irmã Silvana e tal, e ela falou isso aqui pra mim. Aí, olha a minha mãe. Minha mãe, coitadinha da minha mãe, olha que inocente. Jesus amou quando ela falou aquilo, né? Aí a mãe falou assim, se sair aquela minha causa da empresa, eu vou levar você no Ceará. Era só isso que eu precisava saber. Pronto. Profeta Daniel, passou-se aí 2 semanas, o advogado ligou para minha mãe e falou que ela tinha ganhado aquela causa. Pronto. Alegria da minha mãe. Você vai comigo, eu vou te levar, porque eu já estava com vontade de viajar. E se Deus falou alguma coisa tem lá para acontecer, a minha mãe hoje já aceitou Jesus, mas ela nem, né, não era convertida. E aí não sabia de nada, e ela falou assim, eu vou levar você, alguma coisa Deus tem para fazer lá. Então, ela falou. Eu falei, meu Deus, o negócio tá ficando sério, né? Esse negócio de ser crente tá ficando... Esse negócio de ser crente tá ficando sério, Jesus, você não sabe brincar, não. Aí nós fizemos essa viagem. E Deus, por causa de uma vida, né?
Puxa Como vida. que Deus faz umas coisas loucas, né, às vezes, muitas vezes. E aí nós fizemos essa viagem, foi a minha primeira viagem missionária. E por isso que eu falo para você que as coisas comigo sempre foi muito no fogo, né? Não sei se Jesus gosta de fazer essas coisas comigo. Ô Jesus, me leva aí para um lugar bem chique, né, Jesus? Não, você vai para lá para aquela terra seca. Me Me ajuda, né? ajuda. E é um lugar bem difícil, na verdade, né? E quando eu entrei no estado do Ceará, eu fiquei doente. Quando eu entrei no estado do Ceará, eu fiquei doente. Eita. Dentro do ônibus, a Gabi, ela tinha 3 anos, minha filha. Pegou catapora dentro do ônibus e eu fiquei doente. Cheguei lá, eu fiquei 3 dias na cama. Eu não levantava, eu não tinha força pra nada. Pra nada. E aí eu peguei, deitada na cama, eu peguei e falei assim, Deus, se o Senhor me trouxe aqui por um propósito, eu não posso ficar nessa cama. Não me trouxe aí pra ficar doente, Você me né? trouxe aqui para eu ficar doente. E comecei, cada um tem o seu jeito, né, de falar que você vai ficando um pouquinho mais ousado, né? Aí eu falei, não, se você me trouxe para ficar nessa cama, para que você me trouxe? E comecei a ficar um pouco nervosa com aquela situação, porque eu não conseguia comer, a minha pressão baixa, 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 o médico de lá do hospital ia me consultar lá na minha avó, na minha casa, porque eu não conseguia levantar. Aí, 3 dias. No terceiro dia, chegou uma senhora chamada Irmã Maria. Uma senhorinha, pensa, Jesus, eu quero chegar na minha velhice naquele estado, aquela fé, aquela coragem daquela irmã. Ela chegou na minha casa, da casa da minha avó, e falou assim para minha avó, ei, dona Maria, tem uma moça de São Paulo aqui? Ela nem sabia. Eita. Tem uma moça de São Paulo aqui? Aí a minha avó falou assim, tem, eu escutei lá de dentro do quarto. Tem a minha neta que chegou, irmã, mas ela tá doente. Tá ruim, desde quando ela chegou ela tá muito ruim. Aí ela entrou. Foi lá dentro do quarto, minha avó pediu para que ela entrasse, ela foi dentro do quarto e falou assim, boa noite, boa tarde, irmã, tudo bem? Eu falei, tudo bem, a paz, né? Cumprimentei ela. Falou, o que você tem? Falei, irmão, desde quando eu cheguei, quando eu Também queria entrei, eu queria saber, né? saber, porque quando eu entrei aqui no estado do Ceará, eu já comecei a me sentir mal, né? Aí ela orou e falou assim, então, nós vamos orar porque você precisa levantar daí. Porque o Senhor falou que eu ia ajudar uma irmã que ia chegar aqui. Então, só pode ser você, porque ele não ia me trazer aqui, não ia falar nada para mim, porque ousada, viu? Ousada em Deus, precisava de ver, com uma ousadia tremenda. Deus não é bobo e nem é menino para me falar uma coisa que não é real. Aí ela orou comigo, quando foi no outro dia, estava ótimo, parecia que não tinha acontecido nada. Tô besta. É. E aí nós começamos a caminhar junto ali. Eu fiquei 1 mês lá com a minha mãe. E só que eu já estava conhecendo mais as coisas de Deus, né? Já estava tendo mais intimidade com o Espírito Santo e eu começava a orar todos os dias à tarde, orar, falava, Deus, está faltando alguma coisa, né? Mesmo que eu ia para fazer visita com ela nas casas, um dia a gente combinou de ir no presídio, acho que foi um dia antes de eu vir embora, a gente não conseguiu, mas eu visitava nas casas, aquelas casinhas bem naqueles campinhos, sabe, longe, e a gente ia, a sandália chega ficava mole do sol, muito quente, e eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Aí eu lembro que um dia eu estava orando à tarde, e aí ela chegou de novo, falou assim, irmã Rosângela, aquela vozinha arrastada, né? A gente precisa ir ali no hospital fazer uma visita para uma irmã, que ela é mãe de um membro lá da nossa igreja. A irmã pode ir comigo? Eu falei, claro, irmã Maria, vamos lá. Tomamos banho, oramos, antes de sair, nós fomos. Chegamos lá, é um pouquinho longe, já tinha passado o horário da visita, né? Aí eu fui lá e falei pro guarda lá, falei, olha, moça, eu não moro aqui, eu sou de São Paulo, né? Eu não sei se eu consigo visitar essa senhora ainda, se dá tempo. Aí ele falou, não, pode ir lá, pode ir lá. Aí abriu, a gente entramos. Quando eu cheguei, olha só, muito forte isso para me lembrar. Quando eu cheguei lá, nós chegamos lá naquele quarto, essa senhora chamava Dona Elvira, e ela estava com a Bíblia assim em cima do peito dela, né? Cheio de muita guia no pescoço, e
Só que eu nunca olhei para isso, né? Eu sempre sei o que Jesus pode fazer, Sim, né? amém. E aí ela olhou para mim assim e falou: eu já estava te esperando, moça. Aí na hora eu falei assim: o diabo também sabe, né? Aí eu falei: a senhora já estava me esperando, mas comecei a brincar, né, com ela. Que bom que a senhora já estava me esperando. Jesus é assim, ele sempre chega primeiro. E comecei brincando e falando de Jesus para ela. Aí ela falou assim: eu tive um sonho. É você mesmo, uma moça assim morena, do cabelo assim grande igual o seu, que chegava aqui e orava por mim. E falava para mim que eu não ia morrer. Num sonho Poxa. ela falou. Eu até fico um pouco emocionada de lembrar disso, né? Porque foi forte demais aquele dia. E aí ela falei assim: amém, dona Elvira. O que aconteceu com a senhora? Comecei a conversar com ela, bem cansada, né? Com oxigênio e tal. E aí ela falou assim: eu tive um princípio de infarto, não consigo respirar muito, você tá vendo? Não consigo respirar muito. Eu falei: tá bom, mas fale devagar. E aí oramos por ela, ela entregou a vida dela para Jesus. E aí quando ela entregou a vida dela para Jesus, eu entendi que era aquilo que eu tinha de fazer naquele estado. Amém. E aí ela falou, sem eu falar nada, ela arrancou tudo que ela tinha no pescoço, nos braços, e ela me deu. Ela falou: eu não quero mais isso. Você pode levar? Poxa. Ainda falei assim para ela: não, não precisa, a senhora me dá, pode ficar. Aí ela falou: mas eu não quero. Aí eu pegamos uma sacolinha, colocamos tudo dentro. Depois eu vamos para a igreja, os pastores oraram, queimaram, né, jogaram fora. Aí eu ficava olhando para aquela mulher e Deus ficava falando para mim assim: mas tem algumas coisas que na sua caminhada, no seu início, é um pouco inseguro, né? A gente se Sim. sente um pouco inseguro para algumas coisas. E o Espírito Santo falava bem claro para mim: fala para ela contar 3 dias que ela vai embora. E eu ficava: meu Deus, eu não vou Puxa, com falar data é isso. terrível, hein? E eu falava: meu Deus, eu não posso falar isso, Jesus, isso é coisa da minha cabeça, acho que eu quero que a mulher vá embora, né? Só porque ela aceitou Jesus. E aí eu não aguentava, né? Porque eu sempre pedi para Deus um sinal na minha própria vida, quando fosse Ele que estivesse falando, para que a minha alma não falasse, eu não recebesse Sim. informação da minha própria alma. E aí o Senhor começou a dar esses sinais em mim, daquilo que eu tinha pedido. E aí eu peguei e falei para ela: olha, o Senhor está falando para a senhora, daqui 3 dias a senhora já vai embora. Aí ela começou a chorar: mas será? Eu falei: vai, a senhora vai para sua casa, a senhora vai servir a Jesus. E aí contou 3 dias, pronto, o filho dela chegou lá da irmã Maria e falou assim: leva aquela irmãzinha lá em casa, a mãe está em casa já. Aí nós choramos muito, nos alegramos, fui lá, orei com ela de novo, voltei para casa. Sim. Quando eu fui na casa dela, eu não sabia quem aquela mulher era. Aquela mulher, ela era a maior benzedeira da cidade que a minha avó morava. Puxa vida. Eu não sabia. Eu vi ela com aquilo tudo lá no pescoço, aquelas guias tudo, mas não conhecia, né? Não sabia a história dela. Amém. Ficou lá, cheguei lá, um altar enorme, de todas as imagens que você... O Nordeste é muito idólatra, né? Sim. As pessoas são muito idólatras. Agora, graças a Deus, tem avançado um pouco mais com o Evangelho, né? E a gente tem visto mais pessoas se converterem. Que eu tenho umas primas que moram lá, Sim. não são convertidas, mas elas às vezes contam uma coisa e outra quando a gente se fala pelo WhatsApp. Os crentes tá chegando. Menina, agora que tem tanto crente, ela fala: que bom, prima, Mas eles também são gente boa. Falo: claro que é. Jesus é ruim, então os crentes podem ser ruim. Ai, você é demais, E aí cara. eu fui lá na casa dessa senhora, e aí eu olhava e falava: meu Deus do céu, né? Glória a Deus que o Senhor alcançou a vida dessa mulher. Fui embora para minha casa, 2 dias antes de eu ir embora, a gente estava arrumando as malas, tudo para vir embora, né? E aí a neta dela chegou lá e falou assim: ô, irmã Rosângela, a minha avó pediu para eu te chamar, para você ir lá na minha casa. Você pode ir? Eu falei: posso. Fui lá, chamei a irmã Maria, que conhecia mais. Olha, a irmã Elvira pediu pra gente ir lá na casa dela. Vamos comigo? Vamos. Uma senhora muito disposta, né? Muito de Deus. E nós fomos. Quando eu cheguei lá, ela falou assim pra mim: ó, irmã Rosângela, é Rosângela o seu nome, né? Eu falei: eu quero que você tire tudo isso aqui da minha casa. Eu não quero nada disso aqui mais.
E quando aí começou a me dar tipo um desespero, porque, meu Deus, onde que eu vou colocar tudo isso? Era muita coisa. Pra onde que eu vou levar tudo isso? Aí eu falei, dona Elvira, olha. Aí comecei a conversar com ela. Eu falei, olha, isso aqui não significa nada mais para Jesus. Nunca significou nada para Jesus isso aqui. A pessoa mais importante aqui é a senhora, é a sua vida para Jesus. E a escolha melhor a senhora já fez, que foi entregar a sua vida para Jesus. Ela falou, mas eu não quero mais. Eu não quero. E tinha um monte de coisa. Ela começou a contar a história dela, né? E aí eu falei, tá bom. Então, ela já tinha umas caixas que ela já tinha mandado a menina pegar, que já estava lá. Aí eu comecei com a irmã Maria tirar, orando, orando, e pensa numa guerra, né? Foi uma guerra tremenda aquele dia. E vamos continuar, irmã Maria, o Senhor é conosco. E orando, e a gente ficava louvando a Deus e tirando tudo aquilo. Fizemos uma limpeza. Pedimos pro filho dela, ó, agora você pega isso aqui, chama o pastor da sua igreja, vê o que ele pode fazer, ele vai quebrar, vai queimar, arrebenta isso aí, vê onde ele pode jogar, porque eu não sei, não sou daqui. Sim. E aí o filho dela fez isso, né? A gente deu esse comando, ele fez. À noite nós fomos pro culto, ela já queria ir pro culto. Eu falei, mas a senhora já consegue ir? Ela falou, consigo. Vamos arrumar um carro para levar a senhora? Não, eu vou caminhando. Era longe, viu? Aqui a gente chegou. Por isso que eu nunca congreguei pertinho da minha casa. Então, por isso que eu acho ruim a condução, porque demora, mas eu nunca me preocupei com distância. Porque quando eu fiz essa viagem, eu vi que os irmãos vinham de outra cidade de bicicleta. Outros chegavam lá, lavavam o pé assim, numa torneirinha que tinha fora da igreja, porque chegavam com o pé cheio de terra. E ficavam lá numa presença de Deus, numa alegria, e não reclamava, né? E hoje a gente às vezes está do lado da igreja e reclama, não quer vir, né? Tá frio, tá sol, tá calor, e a gente não quer vir. Então essa viagem me ensinou muito. E ela queria ir para a igreja, e então vamos. Fomos devagarzinho, saímos bem cedo, era um pouquinho distante. Olha, chegamos lá na igreja, na hora da adoração, essa mulher foi batizada com o Espírito Santo. Eita! Falei, pronto, Jesus, minha viagem está completa. Jesus, foi uma coisa gloriosa, foi uma obra rápida, sabe? E aí depois vim embora, fui perguntando para minha avó dela, a minha avó falou, hoje a minha avó já faleceu, né? Mas, não, ela tá indo, ainda tá indo, minha filha, tá indo para a igreja. Falei, nossa, que bênção, né? A irmã Maria, esses negócios de a gente troca de telefone, ou ela que trocou, e eu não tive mais contato, que foi a que me acompanhou lá em tudo, né? Sim. E aí, Deus fez todas essas coisas, e a minha experiência com missões foi essa, né? Muito forte para mim, por sinal, para mim, muito forte, né? Porque cada coisa que você vive em Deus é muito intenso, né? As coisas que Deus faz. Às vezes, para quem está de fora, não, mas para a gente que passa, que vive aquilo, é muito intenso. Cara, de verdade, quando você falou da Dona Maria que entrou lá para orar por você, eu lembrei de uma passagem do Ananias que foi orar pelo apóstolo Paulo. É verdade. Eu lembrei, mas de verdade, eu visualizei a cena assim, tipo, Deus não vai me falar um negócio que não é verdade. Não, ó, tem alguém aqui que é de São Paulo e eu vou orar e a pessoa vai ficar boa. Você chegou certinho com a informação. Meu Deus, que Jesus é esse, né? É o que a gente serve. Santo Deus. Conta pra mim quem que é a tal da Gabriela. Porque assim, ó, você citou ela umas 2, 3 vezes. E eu, assim, eu sou o curioso da turma aqui. Então, pergunto mesmo, não quero nem saber. Conte. Vamos lá, é uma honra falar da Gabriela, né? Gabriela é uma história de ensino para mim, né? Quando eu falei que o Senhor me levou a fazer esse trabalho no presídio, foi por conta da história da Gabriela, a mãe da Gabriela, né? Sim. Eu já conhecia a mãe da Gabriela. E ela foi presa, né? E quando ela foi presa, eu fiquei com a Gabriela tinha 1 ano de idade. Puxa. Né? E foi bem no período que eu estava fora da presença de Deus, quando eu falei que eu saí da presença de Deus, que eu fiquei afastado um tempo, Sim, né? sim. E a Gabriela foi um ensino muito grande para mim, né? A Gabriela me ensinou muita coisa. A Gabriela me deu muita força para eu retomar a minha vida com Deus também, né? E fiquei com ela todos esses anos. A Gabriela ficou comigo desde 1 ano até os 15 anos de idade. Puxa. Né? E aí chegou
a mãe dela saiu, né, do presídio, a mãe dela ficou presa 14 anos, e ela foi morar com a mãe. Só que quando ela foi morar com a mãe dela, o fato de não ter aquele vínculo, né, com a maternidade, ela não se habituou mais a ficar com a mãe, porque ela tinha a minha família como base. Sim. E aí elas tentaram, mas não conseguiram. Lá vai a Gabriela de mudança de volta para minha casa, né? E aí eu trouxe a Gabriela de volta, e aí foi um processo. Deus foi trabalhando na vida da Gabi. A Gabi, ela é muito intensa em tudo que ela faz. Ela é muito intensa. Sim. E aí chegou na parte da adolescência da Gabriela, ela começou a me dar muito trabalho também, né? Mas é por isso que eu falo que Deus foi me ensinando, né? E na verdade, além de mãe, eu fui virando uma intercessora, porque eu não podia fazer nada, eu tinha uma autoridade sobre a vida da Gabriela, e você imagina, fora essa autoridade, uma responsabilidade muito grande. Porque você tem um filho, Sim. você é o pai dele. A responsabilidade dele, ele está debaixo da sua guarda, da sua autoridade, a responsabilidade que você tem sobre aquele filho. E eu ficava, tudo que acontecia, eu falava, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ela não é minha filha biológica, e qualquer coisa que acontecer eu sou responsável, né? Mas o Senhor foi me ensinando muito com a vida da Gabi, né? Gabi é muito preciosa para mim, para minha família. Minha filha é linda, é muito inteligente, eu fico muito emocionada quando eu falo dela. Porque ela me ensinou muito, né? Gabi me ensinou muito. Teve um tempo de muito trabalho, muito árduo, mas um dia ela resolveu conhecer Jesus, né? Aleluia. Resolveu conhecer Jesus e ficou bem um tempão na igreja, servindo, participando dos ministérios que ela gostava. Só que ela é muito intensa e chegou um dia que ela não quis mais, né? E aí eu falei, amém. Você conheceu a verdade, minha filha. Agora é você e Deus, né? Mas lembra quando eu falei que quando a gente conhece Jesus e a gente volta, ela sempre, às vezes, quando a gente conversa, ela fala assim, mãe, eu sei que tá errado. Eu sei que tá errado, mãe. Às vezes eu fico parada pensando, tá errado isso. A gente conversa bastante, né? Ela tá morando com a mãe dela hoje, já tem 24 anos, né? Ela já veio aqui na igreja, já. E ela falou assim, mas é o tempo dela, é a escolha dela, né? Sim. E o fato quando eu falo, me ensinou muito, porque Deus falou um dia para mim assim, olha, ela estava debaixo da tua guarda até agora. Agora, você precisa deixar que eu cuido dela. E aí, aquele dia, eu vi uma experiência muito grande, né, com a Gabi, porque Deus falou assim, olha, você pega todos os sapatos dela, todos. E ela estava na rua, né? Pega todos os sapatos dela. Entrega esse caminho para mim. Você não tem que cuidar mais desse caminho, né? Porque quando a palavra de Deus fala, né, entrega o seu caminho ao Senhor e confia, deixa que Ele faz. Então, o que eu tinha que fazer? Então, eu sempre, às vezes, eu me sentia culpada. Meu Deus, o que eu fiz? Onde eu errei, né? Aonde que eu errei com a Gabriela? Porque tudo que eu podia fazer, mostrar que era Jesus para ela, eu fui fazendo. Mas chega um tempo que ficou de maior, né? E aí ela tem as escolhas dela e eu preciso respeitar isso. A gente precisa respeitar, né? Sim. Eu posso ter falhado no meio do caminho, sim, porque eu nem sabia o que era ser mãe. Eu fui mãe da madrugada pro dia, eu sempre falo, né? Foi nem do dia para a noite, né? Porque quando tudo aconteceu, eu tive que pegar ela. Então, eu fui da madrugada pro dia, peguei ela e fiquei com ela. Mas hoje é uma menina, tá mais, graças a Deus, tá bem tranquila agora, para algumas coisas, muito responsável, né? Trabalha. E aí essa é a história da Gabriela, né? Por conta da mãe dela, que ela veio parar na minha vida, né? E é muito importante para mim. Tá lá na minha casa hoje. Tá tirando a carta, né? De motorista, e aí tá lá em casa porque as aulas que ela começou a fazer era lá em Diadema. E ela mora ali na Comandante Taylor. Sim. E aí ela fica para lá, leva os computadores, trabalha, porque ela trabalhando no home office ainda, né? Trabalhando em casa. E aí ela tá lá trabalhando. Foi lá que eu fui lá um bolo de fubá, né? O bolo de fubá gosta de doce, viu? Jesus, sempre filha. Assim, né? Mãe, o que tem aqui hoje, hein, mãe? Mãe, nessa casa de boleiro não pode faltar um doce. Mas é assim, é uma bênção, né? Tem as escolhas dela, e é o que eu disse, precisa respeitar.
mas eu sei que ela já está marcada, né? O Senhor já marcou ela. Então, vai chegar um dia que vai ser como eu, né? Vai chegar um dia que a cerca que te cerca, você não vai sair mais dela. Então... Amém, amém. A gente está caminhando para o fim, né? Mas eu queria ouvir uma última sua aí. Bora lá. Como que é esse teu envolvimento com a intercessão? Que hoje você faz parte da diaconia e da intercessão da igreja, né? Como que é esse teu envolvimento com a intercessão? Então, quando eu aceitei Jesus lá na Deus Trino, sempre que tinha o culto dos jovens, eu nunca terminava dentro do culto lá, nunca terminava lá no templo, sempre estava lá na salinha de oração com as irmãs. Gostava de estar lá. E só eram senhoras, né, as anciãs da igreja que ficavam lá todo o culto, orando para que o culto ocorresse bem. Eu sei que eu ficava um pouquinho lá no culto e quando eu via, estava lá. Algumas vezes, até perguntei outro dia para a pastora Cláudia se ela lembrava, que algumas vezes ela foi lá me buscar, Fia, vamos pro culto. Falei, Fia, você lembra disso que você fazia? Ela falou, eu não lembro de tudo. E ela ia, vamos pro culto, mas sempre, todo sábado que tinha os cultos, eu estava lá. Eu ficava um pouquinho lá que eu ia para lá. E eu, por que eu gostava daquilo, né? Mas eu sempre tive uma facilidade que mesmo antes de eu me converter, às vezes eu chegava nos lugares e as pessoas falavam as coisas para mim assim do nada. Se abria. Se abria, do nada, falava. Bem-vindo ao time. E eu era convertida, né? Então eu ensinava as pessoas a rezarem. Reza, porque só quem pode ajudar a gente é Deus. E sempre falava no mercado, ponto de ônibus, tudo. Quando eu me converti, que eu comecei a passar por essas coisas, que eu gostava da salinha da intercessão, aí eu comecei a ver as irmãs falando, né? A importância da intercessão, por que tinha que ter intercessor. E aí, quem era esse intercessor? E eu falei, tá. Por isso que as pessoas falam as coisas para mim, né, Deus? Aí comecei a aprender. E aí comecei a me interessar aí pela intercessão, conhecer, não sei tudo, né? Sim. Mas comecei a conhecer um pouco, por que esse intercessor, né? Por que precisa ter um intercessor, né? E aí a gente foi aprendendo um pouco sobre isso. Então, meu envolvimento com a intercessão é porque hoje eu entendo, todos nós somos intercessores, né? Quem é o primeiro intercessor foi Jesus, né? Que já fez uma obra gloriosa naquela cruz por nós, que já intercedeu por nós ali, né? E aí eu falei, tá bom, Jesus precisa por quê? Um dia falou assim, por que precisa ter um intercessor? Falei, então, a palavra de Deus diz que lá, se não me falhar a memória, Isaías 59, teve uma guerra, uma confusão nacional ali, e Deus, no versículo 16, Deus fala que ele procurou um intercessor, porque ele precisava de um intercessor naquela hora. Mas ele não achou. Então, ele se vestiu com a força dele e foi lá e intercedeu pela causa que tinha que interceder naquela hora. E aí, quando as pessoas falavam as coisas para mim, eu não conseguia ficar sem orar. Aquilo parecia que aquela causa era minha. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu chorava, e eu jejuava pelas pessoas. Às vezes tinha pessoas que, às vezes, estavam no mercado fazendo alguma coisa, as pessoas chegavam, sabe que você vai pegar alguma coisa na prateleira? A pessoa pegava, que preço, tá caro. Parecia que achava um gancho, queria achar um gancho. E ali a pessoa já começava a falar. E eu pegava o nome dessas pessoas, eu tinha um caderno. Acho que ele deve estar até lá no meio dos meus livros, até hoje. Um caderno com o nome de muita gente. E eu escrevia aquela causa, né? E eu ficava ali, orando. Porque a palavra de Deus fala que o reino do céu, ele é tomado à força. Então, se o reino do céu é tomado à força, Jesus, eu entendo, tá? Se eu estiver errada, pode me corrigir. Jesus, ele não precisa de nós para nada. Sim. Ele não precisa. Exatamente. Você acha que Deus precisa falar assim, olha, hoje eu vou fazer uma transformação ali na rua 2 de julho. Tá bom, Jesus pode fazer. Jesus pode salvar essa vizinhança inteira. Mas vai compartilhar com o Daniel. Daniel, filho, olha, eu vou fazer tal coisa. O que é isso? É uma honra que o Senhor nos deu de participar da obra dele na terra. E aí você vai fazer o quê? Vamos lá, vamos intensificar isso em oração. Vamos gerar isso, porque a intercessão para mim, eu sempre entendo e penso comigo que a intercessão para mim é como se fosse uma sala de parto. Tudo tem que ser gerado na intercessão, né? Começa ali.
Porque as causas vêm ali para o intercessor e você tem que ficar ali orando, preparando o caminho, porque a gente sabe que existe uma guerra no mundo espiritual, não é? O intercessor, ele não é para ficar procurando demônio, mas ele é para entrar na brecha por uma causa, né? E você fica ali intercedendo, guerreando, batendo na porta, olha Jesus, né? Porque você tem uma causa na justiça. Você sabe que você precisa de um advogado, é o intercessor. O advogado vai lá e vai lutar junto com você por essa causa. E o intercessor, ele faz esse papel, né? De uma intermediação entre Deus e o homem. Então, vamos lá facilitar o caminho, vamos interceder até que Jesus faça. E na intercessão a gente tem vivido essas coisas, né? É muito glorioso. Você fazer parte, você ter o privilégio e a honra de fazer parte de algo de Deus aqui na Terra. Né? O Senhor te dá essa honra, faça parte, você quer fazer parte? Porque todo mundo pode interceder, todo mundo. Sim. Mas tem alguns que é específico, né? Sim. Né? E esse envolvimento com a intercessão, cara, eu vou falar pra você que é muito glorioso, porque você se torna tão amigo de Jesus se você quiser, né? Se você quiser. Porque o intercessor, ele tem uma sensibilidade de conhecer o que está no coração de Deus, né? É uma responsabilidade, mas é glorioso, não é peso, né? Não é pesado você ser um intercessor. Lógico que a gente sabe que existem níveis de batalhas, Sim. mas não é pesado, né? Então, eu amo muito participar da intercessão. A intercessão, para mim, eu sempre falo que é sangue na minha veia, né? Eu sempre gostei de estar na intercessão, sempre. Quando eu congregava no outro ministério, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu corri foi passar de intercessão. Então, esse é o meu envolvimento com a intercessão, né? De guerrear as causas do Senhor, né? De lutar pelo aquilo que Ele quer fazer, qual o desejo do coração de Deus, né? Para um lugar, para uma igreja, para uma pessoa, né? Para uma vida, muitas vezes, né? Como eu falei da Dona Elvira. Eu intercedi pela Dona Elvira, não sabia quem era, mas eu intercedi até quando Deus fez. Amém. Amém. Não sei se eu consegui passar o que você queria ouvir. Cara, passou tudo. Porque, de verdade, Rô, é demais ouvir alguém que tem paixão pelas coisas de Deus. Sabe? Ouvir tuas aventuras, as tuas experiências e a paixão como você fala da intercessão, por exemplo. Meu Deus, que é isso? Às vezes as pessoas olham para a intercessão e... eu não vou interceder por ninguém, nem por nada, porque acha que é pesado, que vai ter retaliação. Retaliação, Você não vai ter, Jesus não vai te chamar para você morrer na guerra. Você pode ter, sim. Você pode se ferir no meio da guerra porque você é um soldado. Mas não vai ter lá, o médico vai curar suas feridas. Vamos, meu filho, levanta, ajusta sua armadura e vamos seguir. É assim. Demais. Rô, infelizmente a gente precisa acabar. Porque, olha, eu sei que se a gente apertasse aí, igual com a Zilda, ia sair mais umas histórias aí. Mas eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para a galera que está assistindo. Então agora, além do microfone, a câmera é sua. Por favor, deixa uma mensagem para a galera. Amém. Eu quero falar para você que vai ouvir esse podcast. Para mim é uma honra estar aqui, estar deixando essa palavra para você que está na sua casa. Que pode ser para você que não conheceu Jesus ainda e para você também que conhece Jesus, né? Eu quero deixar o versículo de Salmo 37:5, né? Que eu já falei um pouco dele aqui, que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Esse entregar, quando você entregar, já está dizendo é para confiar, né? Se você não conhece Jesus e está passando por algum momento difícil da sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele que ele vai fazer todas as outras coisas que for necessárias na sua vida. E eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Rô, eu vou abusar de você, mas não hoje. Porque a gente vai encerrar aqui e assim, e como de costume, os links das mídias sociais, tudo fica na descrição, né? Vou pedir o pessoal curtir, compartilhar, comentar. E se você tem pedido de oração, coloca no comentário, que a gente vai compartilhar com a turma da intercessão. E com certeza a tua luta vai ser a nossa luta.
e a gente vai orar por você. Tem aqui uma intercessora guerreira, vocês ouviram a história dela. Essa ora e Deus ouve. Então, se você tem uma causa, coloca lá que a gente vai passar para a turma da intercessão. É isso aí. Combinado, Rô? Amém. Posso abusar de Combinado. você nessa? Vamos lá. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Deus te abençoe e paz. Tchau, tchau.